Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um dos romances mais grandiosos do século XX e que é coisa nossa. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, que foi mineiro, nascido em Cordisburgo, no ano de 1908, que, aliás, foi o ano também da morte de Machado de Assis. E segundo o Willy Bolle, que é um dos grandes estudiosos da obra do Guimarães Rosa e de Grande Sertão Veredas, portanto, esse ano de 1908, essa coincidência temporal, digamos, seria uma espécie de passagem de bastão do nosso maior romancista do século XIX, quiçá do nosso maior romancista da história, que é o Machado de Assis, para o maior romancista do século XX, João Guimarães Rosa. E o Rosa, além de ser um grande romancista, era um homem muito fora da curva no geral. Ele era o mais velho de 6 irmãos e desde pequeno tem uma inclinação intelectual muito forte, principalmente voltada para o campo dos idiomas. Rosa, meu Deus do céu, falava trocentos idiomas. Do que eu sei, com certeza que ele falava, estão, além do português, inglês, espanhol, italiano, alemão. Ele falava um pouco de russo também, lia em mais outros tantos idiomas, estudava alguns outros, mas não a ponto de se considerar fluente neles. E ele era muito interessado no estudo de idiomas porque ele acreditava que conhecer outras línguas o ajudaria a entender a sua língua nativa, que era o português. E aí um tio dele nota essa aptidão do Rosa para os estudos e resolve investir na educação de seu sobrinho. Esse tio era um fazendeiro muito rico, então tem condições de enviar o Guimarães Rosa para Belo Horizonte, para onde ainda muito jovem ele vai, a fim de ter melhores condições de estudo. E é lá em Belo Horizonte que ele conclui seus estudos e, aos 16 anos, consegue ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Pois é, Guimarães Rosa era formado em medicina e ele deixa a capital após formado para atuar como médico no interior de Minas Gerais, também mais na região do Sertão, onde ele observa e vivencia algumas experiências que seriam importantes para a construção da sua futura obra. E depois de um tempo ele resolve se candidatar ao Itamaraty, consegue ser aprovado. Estou dizendo que esse era um homem fora da curva, e aos 30 anos ele é nomeado cônsul em Hamburgo, então vai morar na Alemanha, onde ele fica até 1942, e é lá que ele conhece sua mulher, Aracy, Ara, a quem ele dedica este Grande Sertão Veredas. Tarefa difícil falar deste livro, não vou negar, mas vamos lá tentar falar sobre este romance. O que a gente tem aqui? Queria começar pedindo licença para pegar o meu celular aqui e ler um trechinho para vocês de um dos textos mais legais que eu li sobre Grande Sertão Veredas, chamado O Homem dos Avessos, de Antônio Cândido, um dos nossos maiores críticos literários. Esse texto trata justamente de Grande Sertão Veredas e o trecho que eu queria ler diz o seguinte: na extraordinária obra-prima Grande Sertão Veredas, há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. Cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício, mas em cada aspecto aparecerá o traço fundamental do autor, a absoluta confiança na liberdade de inventar. Eu escolhi ler justamente esse trecho em resposta à minha própria pergunta e o que temos neste Grande Sertão Veredas, porque eu acredito que o Antônio responde muito bem a essa pergunta. É isso. Aqui há de tudo para quem souber ler. O primeiro caractere deste livro aqui é um travessão, ou seja, a gente tem uma conversa rolando e esse travessão não vai se fechar até o fim da narrativa, porque o que a gente tem aqui é basicamente um discurso livre de um ex-jagunço chamado Riobaldo, já numa idade um pouco avançada, rememorando uma parte da sua vida. E a gente sabe que o Riobaldo tem um interlocutor, que ele está conversando com alguém, só que essas falas do interlocutor dele não são reproduzidas aqui. A gente só percebe a presença dessa figura porque, por exemplo, em alguns pontos da narrativa, o Riobaldo vai falar coisas do tipo: ah, isso aqui é assim, assim, assado. Então, ele explica algumas coisas, repete a pergunta, que provavelmente foi feita pelo interlocutor, e aí a responde logo em seguida, e é através dessas marcas e de mais algumas outras coisas que a gente consegue perceber que o Riobaldo está conversando com alguém. E através desses aspectos da conversa, a gente vê que o interlocutor é alguém que vem da cidade, que está ali porque veio encontrar com o Riobaldo e queria ouvir a história desse homem. E a gente fica sabendo também que esse interlocutor é alguém bastante instruído, uma pessoa muito educada. E essa instrução, aliás, é muito invejada pelo próprio Riobaldo, que queria ter mais conhecimento. Inclusive, queria compartilhar aqui que, na minha cabeça, esse interlocutor é o próprio Rosa, porque era sabido que, nessa época dele de médico, no sertão, ele andava para lá e para cá
ficar conversando com as pessoas, com caderninhos, fazendo anotações, e a gente tem aqui um interlocutor que toma notas também, mas isso é coisa da minha cabeça e, sinceramente, é algo que não importa para o desenvolvimento da narrativa aqui, porque o foco tá na trajetória do Riobaldo, em parte da sua trajetória, na verdade, principalmente num período em que consiste a entrada dele para um certo bando de jagunços, até o ponto em que ele resolve abandonar a jagunçagem. E no meio dessa narrativa toda do Riobaldo, um certo nome aparece com bastante frequência, que é o nome de Diadorim, um outro jagunço por quem Riobaldo se apaixona. Sim, é isso mesmo, num romance publicado no Brasil em pleno ano de 1956, que retrata grupos onde somente homens eram admitidos, que eram esses bandos de jagunços, Guimarães Rosa narra a história de um jagunço que se apaixona por um outro jagunço e que tenta reprimir esse amor porque sabe que aquilo não seria aceito dentro daquele meio. E peço desculpas aos curiosos de plantão que estão assistindo a este vídeo, porque sobre o enredo é apenas isso que vocês ouvirão de mim neste vídeo. E não me levem a mal, isso é pro bem de vocês, tá? Porque antes mesmo de ler este livro, algo já me dizia que este aqui seria um livro daqueles em que é bom a gente ir ler sem saber muita coisa sobre ele. Pra vocês terem noção, o que eu sabia sobre o enredo deste livro aqui? Eu sabia que a gente tinha um narrador chamado Riobaldo, eu sabia da existência de um personagem chamado Diadorim, e eu sabia que aqui no meio a gente tinha um pacto fáustico, que é quando alguém, no caso de uma narrativa, um personagem, vende a sua alma ao diabo em troca de alguma coisa que ele quer conseguir. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre pacto fáustico, caso você tenha ficado mais curioso, quer saber onde aparece, vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês. Era basicamente isso que eu sabia sobre este livro. E posso falar, foi a melhor coisa não saber praticamente nada sobre o livro antes da leitura, porque eu me senti realmente desbravando o sertão que o Guimarães Rosa retrata aqui pra gente, consegui fazer as minhas próprias teorias e descobrindo algumas coisas por conta própria de uma maneira muito legal. Porém, contudo, entretanto, eu talvez já tivesse lido esse livro se eu soubesse de alguns aspectos sobre ele que eu achei tão fascinantes. Então, você aí assistindo a esse vídeo, se eu bem me conheço, deve notar que aqui na minutagem ainda restam uns bons minutos até o fim deste vídeo. Então, o que eu queria fazer com vocês é basicamente convencê-los, tentar convencê-los a ler este livro sem falar mais nada sobre o enredo dele. Vou falar apenas sobre alguns aspectos que, na minha opinião, tornam este livro aqui tão fascinante. Então vamos lá falar sobre alguns aspectos deste livro aqui. Bom, eu, como falei pra vocês, não sabia praticamente nada do enredo deste livro, mas obviamente já tinha visto muita gente falar dele. E eu acho que eu posso dividir essas pessoas que eu ouvi falando sobre Grande Sertão Veredas em dois grupos. Um grupo era formado pelas pessoas que, meu Deus, livro maravilhoso, perfeito, um dos meus livros favoritos da vida, etc. Enfim, pessoas alucinadas por este romance. E no outro grupo estão as pessoas que tentaram ler este livro, mas que não chegaram até o fim. Então, na minha cabeça já ficou algo como, ok, deve ser um livro difícil, mas um livro que te recompensa pela dificuldade que ele apresenta. E realmente é isso. E eu acho que seria interessante a gente falar sobre esses aspectos que, na minha opinião, tornam o livro um pouco mais desafiador mesmo. O primeiro fator dificultador, vamos colocar assim, que eu enxergo neste livro aqui, é que o livro não tem quebras. Então, sabe quando você pega um livro para ler, aí começa a folhear, vê um monte de capítulo, um monte de quebras nítidas ao longo da narrativa? Então, a gente não tem isso aqui. O livro é inteirinho um discurso livre. Então, o que a gente tem aqui é uma fala ininterrupta do Riobaldo e uma fala de extensão considerável, como vocês podem ver através da grossura deste livro aqui. E assim, obviamente, tem algumas quebras de raciocínio do Riobaldo, momentos em que você, lendo isso aqui, percebe que ele está finalizando um raciocínio para começar a narrar sobre um outro período da sua vida, sobre um outro acontecimento, etc. Só que não é algo que o leitor de primeira viagem consegue pegar só folheando. Na verdade, acho que ninguém consegue, né? Só folhear e, aqui a gente tem uma quebra. E eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de leitora que gosta de terminar
capítulos, que não gosta de parar no meio. Então, por exemplo, quando eu vou sentar aqui um pouquinho no sofá para ler um livro, eu geralmente vejo, eu tenho uns 30 minutos, vamos ver aqui quão longo é o capítulo. Tranquilo, consigo terminar esse capítulo em 30 minutos. E aí sento e leio, termino meu capítulo e fico em paz. E isso é algo que não acontece aqui em Grande Sertão Veredas. E isso é algo que, pelo menos para mim, torna a leitura um pouco mais truncada, um pouco mais desafiadora, tanto que geralmente quando eu lia o livro e aí no dia seguinte ia voltar para ele, eu lia um pouquinho do que eu tinha lido no dia anterior para dar uma situada, sabe? Colava uns post-its aqui no livro para me situar, porque do contrário eu sentia que estava perdendo um pouco o fio da meada. Segundo fator dificultador é a narrativa, que não é cronológica, é naquele estilo bem vai e vem. Então Riobaldo vai e volta no tempo diversas vezes, até tem um momento aqui da narrativa a partir do qual a história começa a ser narrada em ordem cronológica, os eventos começam a ser narrados em ordem cronológica. Só que até você chegar a esse momento, boa sorte, porque Riobaldo vai e volta mesmo. Então ele tá narrando um negócio, aí depois ele narra uma outra coisa, aí você não sabe se aquilo que ele tá narrando agora aconteceu antes ou depois do que ele tinha acabado de narrar, e aí ele já emenda num outro acontecimento, porque o interlocutor nitidamente perguntou alguma coisa, aí ele vai falar disso, aí depois ele volta para onde ele tava, e você fica meio sem saber o que está acontecendo, em que ordem as coisas aconteceram. Obviamente que se você for prestando bastante atenção, ao longo das páginas você vai conseguir se situar, mas isso não é tarefa fácil, principalmente no começo do livro. E aí, a isso soma-se o terceiro e talvez o principal fator dificultador deste livro aqui, que é a linguagem. Só que aí a gente vai para toda uma sessão nova deste vídeo, porque eu quero dedicar uma boa parte dessa exposição à linguagem aqui de Grande Sertão Veredas, porque, na minha opinião, este não somente é o fator de mais dificuldade, pelo menos inicial, neste livro aqui, mas é também o fator que mais me encantou nessa narrativa. Este livro aqui tem um léxico bastante peculiar e, aliás, não me parece ser algo específico, exclusivo de Grande Sertão Veredas. Me parece ser algo característico da obra do Guimarães Rosa como um todo. Tanto que nós temos este livro aqui, cujo título, acredito que vocês estão conseguindo ver aí, é O Léxico de Guimarães Rosa, de autoria da Nilce Santana Martins. E isso aqui é basicamente um dicionário da obra de Guimarães Rosa. Então, se você estiver lendo algum livro dele, ver um termo que você acha esquisito, você vai conseguir encontrar o significado desse termo aqui neste dicionário de Guimarães Rosa. Então, a linguagem é algo que, em certos momentos, reproduz a oralidade, tanto que eu vou até deixar como dica no final, quando eu der as minhas dicas de leitura de Grande Sertão Veredas para vocês, que é, quando a linguagem estiver parecendo muito truncada para você, leia o livro em voz alta, porque muitas vezes você lendo em voz alta, você fica, é isso aqui, você pega o significado pela sonoridade, sabe? Aqui a gente tem muitos neologismos também, o Rosa criando palavras, expressões novas, etc. E, aliás, eu falei pra vocês aqui que ele tinha domínio de diversos idiomas e ele nitidamente se utiliza de alguns deles para construir o vocabulário que ele usa aqui em Grande Sertão Veredas. Acho que quem fala alemão vai perceber isso em alguns momentos, porque ele se utiliza de um processo que existe na língua alemã, deve haver em outras línguas aí, mas das que eu conheço é só o alemão que trabalha com esse processo, que é, sabe aquelas palavras gigantescas em alemão que vocês veem? Então, geralmente essas palavras são aglutinações de duas ou mais palavras. Então, você pega duas palavras, junta as duas, e aí você forma uma terceira palavra a partir daquelas duas originais. E dá pra ver o Guimarães Rosa fazendo isso aqui. E aí você pode até pensar, putz, mas qual é a necessidade de fazer isso? Então, queria agora ler um outro trechinho de um texto que está neste livro aqui, bem legal, aliás, chamado A Rosa, o que é de Rosa. O trechinho é da primeira notícia sobre Grande Sertão Veredas, que foi publicada por aqui, e para mim, nossa, é a melhor síntese da linguagem em Grande Sertão Veredas, do porquê que o Rosa faz o que faz aqui. Olhem só, o romance se desenvolve em 600 páginas, constituindo uma narração inteiriça, sem pausas, desafiando não só a técnica, mas também a valentia do leitor mais persistente. Além dessa barreira física, questão de volume, o autor preparou-nos outra, abandonando a língua culta, estabilizada, para revolver a semântica e a sintaxe. Adota uma linguagem que não é, a rigor, nem dialeto regional, nem criação arbitrária. A princípio, esse segundo obstáculo arrefece o entusiasmo de quem deseja penetrar o livro.
Pouco e pouco, entretanto, a fala empregada vai se tornando familiar, e chegamos à conclusão de que Guimarães Rosa não se dispôs a usá-la por capricho ou desejo de inovar, e seguiu uma necessidade irrecorrível, exigida pela natureza do próprio romance, cuja trama, situações e personagens demandavam forma especial de tratamento. Só que é meio complicado para o leitor de primeira viagem, porque a gente começa a ler e aí a gente encontra exatamente isso aqui. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. E assim vai, e assim, esse começo tá tranquilo ainda, tá? Porque depois você vai vendo umas coisas que você fica, gente do céu, o que que tá acontecendo aqui? Peraí. Só que vai por mim, eu sei que pode parecer difícil, mas não entre em pânico e apenas persista. Fique lendo em voz alta, porque eu acho que depois de umas 15, 20 páginas, mais ou menos, no máximo, eu já tava não só completamente entregue à linguagem, mas também conseguindo compreender o que ele tava me dizendo e principalmente achando a linguagem algo natural. Sério, juro, juradinho pra vocês, e isso pra mim é das coisas mais loucas desse livro, porque ele cria algo aqui que é muito único, que é muito particular, mas através de algo extremamente peculiar, ele consegue fazer algo que é universal, consegue fazer com que fique natural para você, algo que antes você estranhava, há pouco tempo, aliás, você estranhava, e é como se, no fundo, você já soubesse esse tipo de linguagem, mas você tinha esquecido e aí o Guimarães Rosa tá só te lembrando, sabe? Eu sei, parece muito louco e realmente é. Aliás, eu fiquei procurando explicações para entender esse fenômeno aqui que acontece em Guimarães Rosa e eu ainda não consegui achar uma explicação satisfatória, mas é isso, talvez nem tenha, porque o que ele faz com a linguagem aqui é algo realmente único. E pode até ser que você encontre aqui algumas palavras que, por mais que você leia em voz alta, por mais que você leia e releia o trecho, você não vai conseguir descobrir o significado dela. E aí você pode ou recorrer a este livro aqui, ou jogar no Google, que também é fácil de achar, apesar de que eu não recomendo tanto, porque é fácil de pegar spoiler sobre esse livro aqui, tanto que eu só fui jogar Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas no Google depois de ter terminado a leitura, porque muita gente já tinha me falado que é muito fácil pegar spoiler deste livro no Google. Só que ainda assim, para essas palavras, nada de ficar, ai meu Deus do céu, não quero comprar o livro, nem jogar no Google para ver, porque eu não quero pegar spoiler. Calma, porque sabe quando você tá lendo um livro em, sei lá, inglês? Aí você tá lá de boa lendo e vê um termo e fica, putz, essa palavra aqui eu não sei o que significa, hein? Mas você continua a leitura mesmo assim e aí você consegue pegar o significado daquela palavra pelo contexto? Pois é, isso acontece muito aqui. Então, não tenham medo da linguagem. Eu sei que no começo vai bater um baita de um estranhamento, mas persista, porque depois é muito, mas muito, muito provável mesmo que você se familiarize com essa linguagem. Eu sei que parece coisa louca, mas também tenho certeza de que muita gente aí que leu o livro vai concordar com o que eu tô dizendo. De verdade, a linguagem aqui neste romance, nossa, fica muito nítido que o Guimarães Rosa não era somente um apaixonado pela língua, pelo idioma, mas sim por todas as formas de expressão humana. E um outro ponto que me deixou apaixonada por este livro aqui foram as filosofadas do Riobaldo. Em diversos momentos na narrativa, o Riobaldo fala pro interlocutor que ele queria ter a instrução dele, que ele queria ter mais conhecimento, que ele invejava a educação do seu interlocutor. Só que, ao terminar a leitura, ao ter visto toda a trajetória do Riobaldo, eu pensei muito em uma frase de um personagem de um livro que eu acabei de ler recentemente e que eu quase nem falei sobre ele, acho que ninguém deve ter me ouvido falar sobre ele por aí, que é O Tempo e o Vento. E o personagem em questão é o Dr. Winter. O Dr. Winter tá conversando com um outro personagem chamado Florencio e, em certo momento, o Florencio também relata ao Dr. Winter que queria ter mais instrução, a instrução que o Dr. Winter tinha. E eu, infelizmente, não vou recordar as palavras exatas que o Dr. Winter usa para responder o Florencio, mas é algo como: fique tranquilo que tem coisas que somente a escola da vida ensina e por essa escola o Senhor é formado. E eu acho que essa frase podia ser dita para o Riobaldo também, porque é impressionante como
Ele reflete muito sobre absolutamente todos os aspectos da vida dele e sobre tudo aquilo que o cerca também. O Eobaldo era uma pessoa extremamente observadora, então ele reflete muito aqui sobre bem e mal, sobre certo e errado. Ele pensa em alguns desejos que ele não conseguiu concretizar, o que ele poderia ter feito diferente. Ele rememora muitas das suas vivências e tenta entender melhor algumas de suas atitudes. É basicamente uma autoanálise, só que apesar de ser as problemáticas que dizem respeito à vida de um jagunço, ou seja, algo bastante particular, como ele reflete muito sobre a vida, acaba que ele esbarra em problemáticas que são intrínsecas ao ser humano, em dilemas que são clássicos ao longo da história da humanidade, e aí acaba que através de um retrato do sertão, ele consegue retratar todo um universo. E o negócio dessas reflexões é que, putz, não só são muito interessantes, mas a cada uma delas saem umas frases que... Nossa, quase falei um palavrão aqui agora, porque as frases são muito bonitas. Eu vou ler só umas aqui, bem breves, para vocês terem noção do nível que eu tô falando. Isso tudo tá anotado na capa do meu livro, tá na primeira folha, na verdade, porque eu achei tão lindo que eu queria ter fácil acesso. Olhem só. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Isso é lindo! E essas foram só algumas das frases, eu podia ler outras tantas mais aqui. Nossa, dá até um arrepio de ler algumas delas, porque eu acho um negócio muito bonito, e o mais louco é que você lê algumas dessas frases, e algumas têm essa linguagem, esse léxico meio maluco do Guimarães Rosa, e você pensa, puxa, eu acho que se não tivesse escrito dessa maneira, não seria tão bonito quanto é. Você sente bem aquilo que é retratado no textinho que eu li deste livro aqui, que não é capricho do Guimarães Rosa, é porque é algo que a obra pedia um léxico muito particular, e é isso que o Guimarães Rosa faz, e faz com maestria, a ponto de, como eu disse, algo tão particular conseguir virar algo universal. E sobre isso, tem um vídeo do Antônio Cândido, o mesmo de quem eu li o primeiro trechinho aqui, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link, porque, nossa, o vídeo é realmente sensacional. E nesse vídeo, o Antônio fala um pouco dessa questão do caráter universal da obra do Guimarães Rosa, tanto que, à primeira vista, assim, você vê um livro daquela época, né, meio do século passado, e aí que retrata uma região específica, um grupo específico, e aí você pode pensar, putz, regionalismo, é claro. Só que, segundo o Antônio Cândido, e quem sou eu para dizer isso, mas assim, eu entendo o ponto dele, é difícil falar de regionalismo na obra do Guimarães Rosa, porque é algo que vai além, tanto que ele usa uma expressão que eu acho que é duas, na verdade, é transregionalismo e surregionalismo. Acredito que é isso, porque é algo que vai além, sabe? Ele parte do regionalismo, mas ele acaba extrapolando em muito essa corrente. Então é como se fosse, mas também não fosse um regionalismo. E aí a gente entra no último aspecto que eu queria ressaltar do livro, e que é desses que fazem com que este livro aqui seja algo tão único, que é a ambiguidade. Eu acredito que ela é um dos elementos chaves e que permeiam todo este livro aqui, porque várias coisas que você vê aqui mas ao mesmo tempo não é. Em muitas coisas você fica com uma certa dúvida, parece que tem uma neblina pairando ali que te faz se questionar se aquilo é o que parece ser mesmo. Te leva a se ficar fazendo vários questionamentos e, obviamente, eu não vou colocar alguns dos mais importantes aqui, até porque seria dar spoiler, mas só alguns para vocês terem uma ideia, coisas que causam certa confusão ou aquela coisa de é ou não é, e que eu posso falar aqui sem dar spoiler. A começar pelo próprio Riobaldo, porque como assim a gente tem um jagunço, mas que é um jagunço filósofo ao mesmo tempo? Parece ser algo meio conflituoso quando você pensa na essência do jagunço. Aí, outra questão, a gente tem aqui um personagem que bebe em diversas religiões, mas que faz um pacto fáustico. Aí tem a linguagem que reproduz, mas também não reproduz a oralidade. Um enredo que é simples, mas que também não é complexo. Uma situação muito particular, mas que muitas vezes, por conta dessa particularidade,
consegue ser universal. Gente, eu sei que deve estar parecendo muito doido, mas eu tenho certeza de que muita gente que leu este livro vai entender do que eu tô falando, porque é isso. Você tem que vivenciar o sertão para entender a magnitude disso aqui. Tudo aqui tem camadas e mais camadas, e eu sou muito partidária, no geral, daquela ideia de que, se tratando de bons livros, um mesmo leitor não consegue ler o mesmo livro mais de uma vez, porque tem essa questão do seu repertório, das crenças que você vai construindo, que vão mudando ao longo do tempo, que afetam o seu olhar em relação a um livro. A própria leitura do livro já te modifica, então se você for ler o livro, imediatamente depois você já vai enxergar um livro diferente. Mas no caso de Grande Sertão Veredas, essa ideia é levada à enésima potência. Eu tenho certeza de que se você pegar este livro aqui e disser, eu vou ler este livro 200 vezes, eu vou decorar de cabo a rabo, vou saber tintim por tintim do que acontece aqui, não tenha dúvidas, você ainda terá lido 200 livros diferentes, porque isso aqui é o que pode se chamar de um livro definitivamente inesgotável. Com certeza absoluta, essa foi apenas a primeira de muitas releituras que virão desta obra, que, aliás, eu venho relendo boa parte dela, porque eu fiz uma leitura conjunta deste livro. Aliás, o material dela tá todo no meu Clube do Livro. Eu vou deixar um vídeo aqui explicando o que é o meu clube, como você tem acesso, porque caso você queira ler um dia, você consegue ter acesso ao material da leitura conjunta, alguns vídeos que eu fiz de forma aprofundada sobre este livro. E aí, por conta do vídeo final, que vai ao ar também neste domingo, lá no clubinho, eu tô relendo bastante coisa, e é impressionante como já na releitura imediata o livro muda. Me fez até lembrar um pouco do O Som e a Fúria, do Faulkner, porque foi um livro que eu reli imediatamente após terminar a primeira leitura, e aí você já consegue descobrir muita coisa ali no comecinho que você perdeu, porque você não sabia de alguns pontos que só lhe foram narrados mais lá na frente. Então, já na releitura imediata, isto aqui cresce muito. Imagine quando eu pegar para reler daqui a uns, sei lá, 5, 10 anos. E eu espero que a gente consiga conversar sobre este livro aqui outras vezes ao longo da existência deste canal. E para finalizar, antes de me despedir aqui de vocês, eu queria deixar 3 dicas, eu fiz 2 aqui, né, mas 3 dicas para quem pretende atravessar o Grande Sertão. A primeira é aquela de leia o livro em voz alta quando você sentir que a leitura está ficando um pouco truncada, porque muitas vezes o Guimarães Rosa reproduz a oralidade aqui, então você consegue pegar o significado através da oralidade, fora que eu acho que ele, em alguns momentos, trabalhou a sonoridade de forma proposital, porque você lê e fica um negócio bonito, às vezes parece quase um verso de uma música, sabe? É um negócio muito louco. Leiam aqui para entender. Segundo ponto é o que eu tinha falado para vocês. Procurem documentar bem a leitura, colocar um post-it. Então, lê o livro hoje, cola um post-it dizendo que você leu, para que quando você volte a ler no dia seguinte, esteja fresco, sabe? Porque como o enredo vai e volta, isso pode ajudar bastante. E a terceira dica que eu queria que vocês levassem como um conselho mesmo, não tentem ler este livro muito rápido, porque, nossa, eu li em quase 2 meses, foi 1 mês e meio, se eu não me engano. E eu acho que foi um tempo muito bom, porque deu para ir degustando o livro, para ir dando a atenção que eu acho que ele merecia. Teve uma semana específica que eu deixei a piriguetagem literária de lado, então tudo que eu estava lendo de lado, para me dedicar somente a Grande Sertão Veredas, porque eu acho que este é um livro que cada um tem o seu tempo, sabe? E acho que é importante respeitar isso para conseguir aproveitar muito bem esse livro. E eu falei que eram 3 dicas, mas eu queria muito dar uma quarta que veio na minha cabeça agora, tente ler o livro com alguém, então chamar alguns amigos para conversar, porque a gente leu, como eu disse, em leitura conjunta, e foi tão gostoso conseguir discutir as impressões com as pessoas, discutir teorias. No final também ter com quem conversar, sabe? Falar de como ficou apaixonado pelo livro e ter alguém para entender o sentimento. Isso é sempre legal, né? Então fica a dica aí de ler em conjunto, caso você tenha a oportunidade. Espero ter convencido quem não estava convencido ainda a atravessar o sertão a ler este romance aqui, porque é daqueles romances que te mudam como leitor, sabe? E, obviamente, muda de uma forma muito positiva. Me arrisco a dizer que esta aqui é uma experiência que todo mundo que se diz apaixonado por literatura devia vivenciar um dia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E se você leu o livro e se identifica com alguma coisa que eu falei aqui, ou não, deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre este monumento. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.